que estão sempre jogando pelas costas e, quando podem, né, a gente sabe o que fazem com os governos. Então, eu fiz questão de fazer esse registro. Ontem, de fato, fiquei muito irritado, porque eu nunca podia imaginar que um país como o Brasil, um presidente da República poderia, de forma mentirosa, tentar comprometer a imagem do presidente da Câmara ou de qualquer cidadão brasileiro. E, sem falsa modéstia, foi a Câmara dos Deputados que comandou o país no ano passado, quando o Bolsonaro ficava nos ameaçando com essas redes sociais dele. Na pandemia, quando o ministro da Economia ficou um mês no Rio de Janeiro e o presidente ficou negando a pandemia, e o ministro da Economia disse que com 5 bilhões de reais ele aniquilava o coronavírus, revista Veja, entrevista do mês de março. Fomos nós unidos e o Senado que construímos os caminhos, construímos o auxílio emergencial, construímos a PEC da guerra, com data para acabar, diferente das outras crises. Construímos as soluções das medidas provisórias de crédito, que o governo mandou medidas fracas, com textos ruins, que não foram executados só depois da aprovação do Congresso. Aprovamos recursos para a cultura, para o esporte, para os profissionais de saúde, para as comunidades indígenas, né? Garantimos, né, o país funcionando, porque o negacionismo do governo e a depressão do ministro da Economia fizeram que o parlamento assumisse esse papel. Por isso que no meio da pandemia ele veio com tantas agressões. Mas eu poderia aqui agora, e tenho muitos pedidos no meu WhatsApp, anunciar que eu votaria a medida provisória 1000, que, como disse o líder do governo, não há interesse por parte da base do governo e do governo, pelo seu líder, de votar essa matéria, porque ela já fez os seus efeitos. Mas eu precisava fazer o meu discurso para resguardar, né, a imagem dessa casa e da minha presidência, porque amanhã a narrativa vai deixar de ser do 13º do Bolsa Família e ele vai dizer que fomos nós que acabamos com o auxílio emergencial porque não votamos a medida provisória. Então foi muito importante o governo entrar em obstrução contra a medida provisória 1000, foi muito importante, isso está registrado na imprensa, está registrado aqui no plenário, porque nós queremos, eu tenho certeza, estamos dispostos ainda a trabalhar no mês de janeiro, construir os caminhos para que 8, 10, 12 milhões de brasileiros possam ser incluídos no Bolsa Família de forma a respeitar o orçamento primário. Claro que aqui tem visões diferentes de como chegar, mas no nosso campo liberal na economia, nós ainda queremos, estamos dispostos, mas isso eu sei que o plenário inteiro está, até para discutir as matérias, dispostos a discutir os caminhos. E eles os caminhos nossos passam pela PEC emergencial, passam pela reforma tributária, passa pela discussão da reforma administrativa, mas não para perseguir servidor, para valorizá-los e valorizar a qualidade do serviço público, né? É disso que nós tratamos, né? É claro que alguns olham apenas cortes, não adianta cortar se você não der condições para que o servidor atenda bem ao cidadão brasileiro. Então eu fiz questão de fazer esse registro, eu sei que está sendo longo, mas não é a primeira vez e tenho certeza que não será a última, porque continuarei no mesmo lugar que sempre estive, do lado da democracia, né, contra a agenda de costumes que divide o Brasil, né, que radicaliza o Brasil, que gera ódio entre as pessoas. E como essa é a agenda do presidente, eu continuarei sendo um leal adversário do presidente da República, naquilo que é ruim para o Brasil. E serei um aliado do governo, e não do presidente, do governo, nas pautas que modernizam o Estado brasileiro, respeitando o limite de gastos, já que a nossa carga tributária é muito alta e a população não merece, mais uma vez, pagar a conta da incompetência e da falta de coragem do governo de enfrentar aquilo que prometeu, que é a reestruturação das despesas públicas, começando pela PEC emergencial. Muito obrigado pela atenção e fica o meu registro na tarde de hoje. Nós ouvimos o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, respondendo aí a declarações do presidente da República.
O Republicanos encaminha o voto não, muda de obstrução para não. Por favor. Senhor presidente, só Republicano. sobre sua fala, se Vossa Excelência permitir. Claro, deputado Molon, deputado Marcel depois. Vou para a tribuna para falar com o Pode, então, líder. o deputado Marcel fala primeiro. Sim, é um Só minuto. para orientar, PSL,